Quando o motor de um veículo falha, né, ou ele engata perdendo ali aquele rendimento, isso pode ser um indício, né, de vários problemas, né, que podem variar desde as falhas no sistema de combustível, né, e até questões elétricas, tá, pessoal? Então nesse vídeo hoje vocês vão poder acompanhar um pouco, né, desses 7 problemas, né, que isso causa no motor CHT, ou seja, que são essas causas, né, que vem causando esses problemas no motor CHT. Através disso vocês vão poder acompanhar, eu vou estar falando aqui nas anotações que a gente faz para não perder um tópico, tá, pessoal? Porque assim a gente vai lendo e vai debatendo com vocês, né? Já pegando um pouco da minha experiência com esse motor CHT durante 15 anos, tá? Aí a gente vai debater esse conteúdo hoje, mas primeiramente eu quero agradecer aí aos 7.309 inscritos que estão no canal. Quero desejar a todos aí um feliz 2025, né? Um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um, meus seguidores aí de muito tempo, desde que quando comecei o canal. Muita gente me segue, muita gente chegaram, né? Então, meu muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem está chegando aqui agora, o nome do canal é Auto Velozes. Sou dono de um Gol quadrado CHT 94, né? Há 15 anos, eu já tenho uma certa experiência com o carro. Falo muito, né, sobre carburação, bobina, troca de reparo, sistema de arrefecimento, cebolão de radiador, enfim, muito conteúdo aí sobre o motor CHT você acompanha nesse canal Auto Veloz. Bacana, pessoal? Então, pela minha experiência, pelo tempo de uso do carro, né, e a convivência, a gente traz sempre, né, esses conteúdos aqui no canal Auto Veloz. E além disso, temos vários vídeos aí também de acelero na estrada, mostrando aí para vocês que o motor CHT é um carro bom, que dá para você usar no dia a dia tranquilamente. É um carro também que não deixa você na mão. Então, meu nome é Derivaldo Leão, né? Tenho esse canal aqui já há 2 anos, né? Já se fechou 2 anos, né? Então a gente vai falar aí, né, 7 problemas que acabam, né, deixando o motor aí engasgando, falhando, né, sem força. O primeiro problema, nós temos o sistema da alimentação de combustível, é um dos pontos que eu já falei muito aqui no canal Auto Veloz. O segundo problema, nós temos o problema do sistema de ignição, também é um assunto já muito falado no canal Auto Veloz. O terceiro problema, nós temos o problema no sistema de ar, tá? Incluindo aí coletor de admissão, corpo de borboleta, vazamentos do servo-freio e por aí vai. Nós temos também o quarto problema, que seria o problema na central eletrônica, ou seja, aquele módulo de ignição, né, que nos Gol quadrados tem dessa forma, depois da bateria, um módulo de ignição. Em outros carros também existe, tá? Tipo do Palio Fire seria nessa região aqui. Então, assim, isso varia também de carro para carro, tá, pessoal? E o que eu falar aqui não é valendo só para motor CHT, mas também para demais carros existentes aqui no mundo inteiro, né? E nós temos o quinto problema, que seria a compressão do motor, né? Também um dos assuntos que eu já falei no canal, né? O quinto problema. O sexto problema é no sistema do escape, né? Que eu coloquei até um vídeo meio-dia falando dessa retirada do silencioso do escape para deixar diretão. O carro bebe muito, né? Muito. Então eu falei no vídeo meio-dia, para você que não assistiu, o link está aí abaixo, tá? Ou procura aí, né, nas listas de vídeos, tá, pessoal? Então nós vamos falar tudo isso. E também o sétimo problema, nós temos aí as falhas no sistema de transmissão, tá? Que seria o problema de câmbio, tudo isso, né, a gente vai debater agora também. Nós vamos começar nesse vídeo falando um pouco sobre, né, o sistema de alimentação de combustível, ou seja, o primeiro passo seria ali a verificar o filtro de combustível entupido, né? Esse filtro, você sabe que meu carro, ele com o tempo, ele ficou 9 meses usando um filtro, né? Acabou, pessoal, eu tendo, né, esse carro mais preso, né? O carro mais falhando, o carro, e aí misturou aqui o corpo de borboleta travado e acabou acrescentando esses problemas que agravou o meu Gol quadrado. Então eu comprei um filtro novo, né, abri o filtro antigo, né, com a serrinha, e acabou muita sujeira, muita impureza. Então, assim, ficar atento o filtro de combustível, né, para você resolver esse problema já é uma grande, né, avalia aí nos motores CHT, ou seja, ou também qualquer outro veículo, tá, pessoal? Monza, Cadete, tudo que usar filtro, você já verifica aí também de primeira para você sanar esse problema. Por que isso? Isso pode restringir ali o fluxo, né, de combustível para o motor, resultando em perda de potência ou engasgo, ou seja, o filtro ele
não deixa o combustível, né, passar aliviado ali. Então fica aquela pressão ali, o carro começa, né, a dar falta, vai engasgar, vai pipocar, enfim, vai gerar sérios problemas ali naquele momento, tá? Então a troca é muito importante. Nós temos também bomba de combustível defeituosa. Às vezes a bomba ela tem um diafragma, como eu já tinha falado também no canal, que ela tem um diafragma. Com o tempo, né, ela dá um gotejamento, porque o diafragma ele começa, né, a trabalhar, a furar, e aí ele deixa gotejando. Isso acontece porque às vezes a própria impureza, galera, que vem do tanque acaba sobrecarregando ela, né? E aí ela vai, com o tempo, o diafragma ele vai e fura, né? Devido às impurezas, algum cisquinho que vamos dizer, rígido, né? E acaba furando aquele diafragma e ele começa a dar aquele gotejamento. Tá? Às vezes a própria bomba que apresenta defeito, ela não dá um gotejamento, sabe? E aí ela começa a dar aquela falha, ela começa a ficar mais lenta, né? Não trazendo aquela pressão para a linha de combustível até o desborbulhador, né? E para o filtro. E aí acaba, né, deixando o carro manco, né? O carro não anda, o carro começa a dar aquela segurada, às vezes ele vai direto, né? Às vezes ela trabalha normal, depois ela para e fica aquele vai e vem, você, né, se perde ali, não sabe onde está esse problema. Então assim, é necessário você tirar, né, corrigir para ver se ela está trabalhando certinho, fazer essa avaliação, ligar o motor e acelerar um pouco e ver se ela está vindo, né, combustível suficiente, ou dar uma acelerada gradativamente ali para você ver se o fluxo, né, de combustível está vindo normal, se está conseguindo reabastecer os filtros. Isso é muito importante também, tá? Então assim, uma bomba com baixo desempenho pode não fornecer o combustível suficiente para o motor, causando ali aquelas falhas, porque se não tiver vindo o combustível, né, às vezes vem para aí o carro, o que fica no carburador, funciona o carro por tantos metros, aí o carro começa a desgastar, às vezes a bomba fica assim, trabalha e para, aí fica nessa, né? Aí quando ela traz o combustível, ela enche, né? Filtro, enche combustível, entra na cuba, no carburador e tal, aí beleza, o carro funciona. Aí quando esse combustível acaba, a bomba, por exemplo, para de trabalhar, aí volta o combustível, entendeu? Fica nessa, tipo assim, aquela vai, para. Então é ruim, né? Isso aí você tem que deixar a bomba trabalhando intensamente, ou seja, ela não pode estar parando, ela não pode apresentar falha, porque vai causar seu motor CHT começando a engasgar. Não valendo somente para motor CHT, mas também para carros que usam bomba de combustível. Tem o Del Reis, tem o Monza, essas, né, que não seja injeção eletrônica. Aí tem aquelas bombas mecânicas, bomba mecânica, tem a bomba elétrica e por aí vai, tá, pessoal? Nós temos aí também um ponto muito importante, que seria, galera, os bicos injetores, né, com defeito, ou seja, obstruído, né? Quando o bico injetor obstrui, então, por onde é que essa gasolina vai jogar para fazer a queima de combustão? Não existe. Então você tem que verificar, tirar o carburador e verificar o bico injetor, por ele ser um pouco muito fino, ainda mais para quem usa ali o bico injetor de 35, né, que o furinho é bem fino, né, para carro 1.0, né, como o Gol 1000, né, ou Uno, né, que é 1.0, e aí vocês vão ver os furinhos são bem menores. Aquilo ali pode vir qualquer cisquinho, né, qualquer coisinha ali, que sujeirinha ali, segurar, e aí pronto, o carro não dá mais funcionamento bom, né, o carro já não tem mais aquele desempenho, ou seja, os bicos injetores entupidos, né, se ele não estiver ali pulverizando o combustível corretamente, o motor tem dificuldade para queimar o combustível de forma eficiente, ou seja, ele fica pingando, aí vai, queima, aí não pinga mais, né, não espirra mais, aí fica aquele espirra, volta, para, entope, né, fica assim, ó. Então assim, fica, acende, vai, você vê o carro, né, segurando aquele solavanco, se você já vai andando, depois ele dá um solavanco ali, você fala, o que é isso? Aí vai de novo, aí depois ele segura, sabe aquele solavanco que você vê que o volante fica começando aquele tremendo, depois vai direto, depois ele segura. Então assim, os bicos injetores também, galera, faz essa função de deixar o carro falhando, o carro engasgando, né, sem rendimento, né, fica muito ruim, né. Então é necessário você corrigir isso também, tirar o bico injetor, abrir o carburador, limpar, ver se você vê que tem muita sujeira, desobstruir tudo, né, ou trocar o bico injetor, já que tem muito tempo que usa, você compra, ele não é tão caro. Se você não quiser comprar o kit, nem em casa de peças, você pode comprar só ele, né, ou aumentar ele de 35 para 40 para ter um fluxo maior de combustível, não vai ter problema, vai funcionar bacana. No segundo problema nós temos o que? O ponto de ignição, ou seja, e aí entra agora as velas de ignição, né, ou bobina com defeito, que eu também já tenho esses vídeos falando, né, e hoje eu vou estar continuando a falar disso, né, porque o ponto de ignição, galera,
O ponto de ignição que eu falo não é mexer no ponto, sabe? Mas o ponto de ignição em geral, sabe? Colocando aí bobina, cabo de vela, velas, né? Tampa, rotor. Se um desses aí, galera, não funcionar, todo o conjunto, eu sempre falo, todo o conjunto perde. Por quê? Não vai ter a faísca correta, as velas, se ela não for alimentada, não vai ter uma combustão exata, ou seja, o carro vai ficar aquele pipoqueiro, né? Pipocando, aquele carro, né, preso, o carro anda, depois o carro morre, né? O cabo de vela, por exemplo, como se fala, o cabo de vela não dando aquela, fazendo aquela continuação, ou seja, por quebrar, por exemplo, aqui, ó, essas pontas, né? Já tem um cabo de vela aqui para exemplificar, essas pontas que, por exemplo, trinca, né? Aqui nesse cachimbo, né? Que encaixa na bobina, né? Vamos levar aqui como exemplo, né? Essa bobina que a gente tem aqui, ou seja, então assim, não funciona, tá? Por exemplo, aqui, como aqui vai funcionar, por exemplo, se você tem, né, um cabo, né, com defeito, um desses aqui, galera, já atrapalha todo o sistema, tá? Um cabo de vela desse aqui com defeito, ele não vai mandar faísca lá para a tampa, né? Então assim, se a tampa não for alimentada, como ela vai distribuir ali para os 4 cilindros? Então já vai dar um problema sério. Então assim, vai haver falha, vai haver aquele pipoqueiro, né? A tampa vai ficar, né, sem alimentação, o carro começa a aquecer, enfim, vai ter só dor de cabeça. Então assim, é necessário você tirar, né? É necessário também você verificar o zinabre, que o zinabre, galera, é aquela crosta, né, branca, né, que se vocês olharem aqui, um cabo de vela desse já não pode ser mais reutilizado. Você vê a sujeira que fica. Então assim, viu que está nessa situação, já garante logo os cabos de vela novos, né? E aí você vai ter que tirar as velas. Você tirou aquela vela e ela está muito assim preta, né? Com aqueles encardido muito agressivo, né? Aquelas obstruções, aquele tipo óleo, nela. Então já pega, galera, faça logo o kit, né, completo de cabo de vela, velas, e você vai ter seu sistema funcionando legal. Se você vê também que o rotor tem muita queimação em cima naquela ponta, já substitua ele também, verifique os carvões, né? E também vê a densidade, né, do rotor, né, do carvão, para se o tamanho do rotor é compatível com a tampa. Talvez você compre um rotor maior e no girar, galera, ele quebra o carvão, né? Às vezes você compra a tampa nova, o rotor novo, coloca aí o rotor sendo maior, ele vai girar, ele vai trincar, né? Ou seja, soltar aqueles carvão, vai ocasionar problema, você não vai saber de onde é que vem o problema, aí vai falar, ah, mas a tampa é nova, eu comprei, né, e é novo, é o correto, você tem que saber o padrão exato, né? Aí você tem que levar aí os antigos e peça a mesma referência, que fica mais fácil, tá? Porque vai depender de carro para carro e tal, então é bom você levar fazendo isso, né? Nós temos aqui também um problema, né? Como eu falei, se as velas ou bobina não estiverem funcionando corretamente, a faísca necessária para a combustão pode ser fraca ou inexistente, né? Causando ali as falhas. Então assim, se você tem um conjunto e um cabo de vela tá ruim, aquele carro começa um cilindro falhar, né, e o carro vai ficar fraquinho, né, ainda mais para quem tem um carro 1.0, que eu já tive, esse meu era 1.0 e tal, você sabe que foi colocado pistão de 1.6, e aí fizemos esse avanço, né, para 1.6, mas não ficando 1.6, ele fica entre 1.3, de 1.2 até 1.3, que permanece cabeçote de 1.0, vira brequim, comando de válvulas, né? E também a relação de marcha é tudo de 1.0. Então ele não dá final 1.6. Vai ficar de 1.2 até 1.3 no máximo, tá? E então essa relação, galera, desse sistema de ignição, é necessário você estar sempre corrigindo ele para você não ter danos maiores, né? Porque falta de combustão, e aí o carro vai afogar, porque quando você liga, ele começa a dar a partida, quando não está trabalhando eficiente, vai entrar combustível, porque o carburador está tudo regulado, tudo certinho, vai ter combustível, não vai ter a combustão exata, porque um dos cilindros falha, aí você vai sentir um cheiro de combustível cru, né? Você já percebeu quando liga o carro e o combustível cheira aquele combustível assim cru, e você fala, meu Deus do céu, que esse combustível está vazando aonde? Por conta disso. Então um problema, coisinha de nada, né, ataca todo o motor CHT. E aí onde é que entra a desistência, que o motor CHT não presta, que o motor CHT é isso, que o motor CHT é aquilo, né? Porque sempre tem os contra, né? Os que gostam e que é contra, né? Eu gosto porque esse carro é muito bom. Esse carro praticamente com um defeito assim de vazamento, de água, de óleo. Se você souber olhar e seguir a viagem, você vai chegar no seu destino, lá você pode mandar arrumar tranquilamente. Não é um carro que tem sensor, que te deixa na estrada, que você fala, o sensor no painel está acendendo tal luz. Aí o sensor não deixa o carro ligar, e esse aqui não. Você deu um arminho ali, fazer qualquer ajeitozinho ali, você ainda continua a viagem até chegar a uma oficina especializada. Tá, pessoal?
O terceiro problema galera, nós temos sistema de ar, ou seja, o filtro de ar entupido, né, o sujo, né, se o filtro de ar não deixar passar o ar necessário para a combustão, isso pode levar a perda de potência, né, e as falhas no motor. Nós temos ali, por exemplo, alguns carros que tem o sensor de massa de ar, né, que é o MAF, é defeituoso. No sensor de MAF com defeito, ele pode enviar informações incorretas para a unidade de controle do motor, prejudicando a mistura de ar e combustível. Como eu falei, se esses carros mais novos, né, que são mais sensorizados, então assim, se o filtro estiver ruim, ele não poder fazer a leitura do filtro, não poder mandar o sinal certo, né, ou a entrada de ar e desse balanço para que a combustão seja feita necessária, você não vai ter carro funcionando bom de forma alguma. Você vai sofrer, né, vai, né, e tentar fazer o carro funcionar, não vai funcionar, aí vai mexer em carburação, vai mexer em outros componentes que não tem nada a ver, e apenas é um filtro que está muito velho, muito antigo, sujo, obstruído, que você não se deu conta. Então é necessário você fazer essa limpeza, né, verificar também aquelas entradas de ar da válvula do servo-freio, porque um vazamento lá, você perde marcha lenta, o carro falha, o carro não liga, o carro liga às vezes morre em seguida. Então verifique também servo-freio, se tiver com diafragma ruim, não tiver com vazamento lá na interna, com chiato, tem que ser corrigido, não adianta. Questões de filtro de ar do sistema de ar e todos os componentes de ar do motor CHT ou em outros carros, você tem que ser corrigido. Tudo que entra ar e sai pelo catalisador, né, perdão, pelo catalisador, né, você tem que ver pelo coletor, gente, perdão, é isso, coletor de admissão, pelo coletor de admissão, tudo que é interligado ao coletor de admissão que tiver ar, você tem que ser corrigido, porque isso é muito importante, você sanar todos esses vazamentos, né? Até a própria braquilite, galera, do carburador. Se você estiver usando um braquilite muito ruim, ou seja, com o tempo ele dá aquela fissura, né? Uma rachadura ali, e aquele qualquer arzinho que estiver saindo, o carro às vezes funciona, mas depois o carro começa a dar uma fraqueza, você vê um chiatinho diferente, alguma mangueirinha está soltando, ou seja, está com ressecou, né? E tem aquele rasgo ali. Então assim, tem que ser corrigido, não adianta, tá, pessoal? Nós temos aqui o quarto problema, que seria ali a central eletrônica. Como esse Gol quadrado, né, ele é um carro mais antigo, ele usa aquele módulo, né, como se fosse uma central. É ela que determina todo o conjunto da ignição. Então assim, se você, por exemplo, muita gente fala, eu vou usar a bobina MI. Já falei sobre isso aqui também no canal, né, sobre a bobina MI. A bobina MI, ela é uma bobina mais intensa, né, a faísca dela é muito mais intensa. Com uma instalação dessa bobina, ela sobrecarrega todo o sistema. Para você que usa, por exemplo, um sistema de fiação ainda original no carro, né? Às vezes, é como eu falo, não deu problema nenhum, já rodei um mês, já rodei um ano, mas você não sabe, galera, qual é o fio que vem se corroendo silenciosamente no motor CHT devido à falta dessa experiência, dessa localização desse fio. Então assim, é necessário ter esse cuidado de estar usando bobina MI no Gol quadrado. Eu já tinha falado sobre isso, né? Então assim, esse módulo, né, com essa bobina MI, ele às vezes ele sobrecarrega, às vezes ele queima, né? Ou seja, ele fica incompatível, não trabalha funcionando, e você inventa, por exemplo, de voltar para a bobina cilindro. Eu vou voltar para a bobina cilindro. Só que aí você já tinha usado a MI, você já destruiu, né, praticamente o módulo, né, da ignição. Aí ele começa a ficar fraco, ele começa a aquecer, você não sabe de onde é que vem o problema, e é por conta, né, desse aquecimento do módulo, né, da ignição, ou seja, aquela central eletrônica, né? E em outros carros, né, que é chamada de ECU, né, se tiver com problema, ela pode enviar sinais incorretos, né, o próprio módulo aqui também, para o sistema de combustível, de ignição e outros componentes, resultando daí na falha do motor. Então assim, esse módulo aqui, ele é o coração, né, do carro. Se ele não funcionar direito, o carro liga, né, o seu carro ficar assim, ó, o carro liga com aquela tremedeira, né, parece que ele tinha tomado muito, no outro dia uma em cima de ressaca, vamos dizer assim, e ele começa aquela tremedeira e tal. E aí você vai ver aí a diferença, você troca tudo no cabo de vela, mas não mexe ali no módulo de ignição, achando que está tudo certo, e às vezes é ele naquela caixinha da central. Então verifica ela, né, quando você vê que o carro está muito ruim, faça um teste, pegue emprestado com alguém, liga o carro, para que você tire aquela dúvida, né? Talvez você tenha um vizinho, né, que vocês são muito amigos, ou liga para um amigo, fala, olha, estou precisando de uma caixinha emprestada do seu carro, para fazer um teste e tal, até eu comprar uma, e por aí vai. Ou você compra em sucata, né? Em sucata geralmente você encontra essa minha mesma aqui, galera, não achei nova,
e o mecânico me indicou comprar uma Bosch, né, usada, que vai funcionar legal. Eu comprei, tem aqui mais de 2 anos já que eu estou usando ela, não deu mais problema. O motivo é porque eu molhava ela quando eu lavava o carro. Não pode molhar, tá? Para quem não sabe, ela não pode ser molhada, porque senão ela dá entra em circuito, tá, pessoal? Para quem não sabe disso, a minha já perdi porque eu molhava ela. Não sabia, eu molhava, achando que ainda passava o pano molhado, achando que estava fazendo uma boa limpeza e estava destruindo, né? Já troquei ela de quando eu tenho o Gol quadrado, eu troquei ela umas 3 vezes. No caso, essa é a terceira vez que eu tinha trocado ela. Então, cuidado, né? Quando você lavar o carro. Nós temos aqui o quinto problema, que é um dos problemas, né? Que é problema de compressão no motor. Esse é um dos problemas, galera, assim, mais crítico, né? Esse é um dos mais, vamos dizer assim, preocupar, que é os anéis de pistões desgastados ou válvulas com defeito, né? Se o motor não tiver compressão adequada, ele pode perder potência e engasgar. Aí onde entra aí aquela questão do óleo queimando, né? O óleo ficando mais fino, né? O óleo vai fazer com que as peças desgastem, né? Se você continuar rodando dessa forma, com baixa compressão no motor, a tendência só vai piorar, o carro cada vez mais vai enfraquecer, vai chegar um tempo que ele não vai resistir, ele vai parar. É o que aconteceu com esse meu em janeiro do ano passado, ele vai fazer 1 ano. Meu cunhado estava trabalhando, eu saí da garagem, fui buscar ele. Quando eu saí no terreiro, meu carro sempre acendendo luz de óleo, eu ia arrumar o carro, mas ia deixando mais para frente, e aí acabou, né, trancando tudo, e aí precisando fazer do zero, como você viu nos últimos vídeos passados em fevereiro. A gente fez todo o motor. Então, assim, esse é o alerta que fica, né? Esse quinto problema é você verificar, né, a situação do anel. Se você vê barulhos estranhos, aqueles estalos, tec, né, correia de tensor, né, todas essas questões, você tem que tirar, né, e fazer essa avaliação. Né, você leva ali no mecânico, faça um orçamento, manda verificar, tirando aqui a parte do cabeçote, né, para você, do comando de válvulas aqui. Isso, tirar o cabeçote para você ver lá os pistões, como é que está a situação, né, fazer essa verificação. E você manda fazer essa avaliação, assim, tira só a parte do cabeçote, né, e manda ele fazer uma análise como é que está. Você pode fazer já no lugar, uma plana, talvez o cabeçote também venha a tá ruim, aí você já manda fazer. E aí quando você vê se os pistões tiver muito desgaste, muito arranhão nas camisas, você vê que o anéis com muito vazamento, né, pode até tá entrando óleo, água no óleo, e vira aquela, né, bagunça, tá, pessoal? Então, assim, aí vai perdendo compressão, vai criando cada vez mais problema. Então é melhor você já deixar o carro parado, trabalhar, né? Se você já tiver condições, já manda direto para a oficina para resolver essa questão do problema de compressão no motor. Então tem que verificar. No sexto problema, nós temos o sistema de escape, ou seja, é um problema assim, galera, com o tempo, né, o catalisador entupido, danificado, né? O catalisador que esteja entupido pode causar restrição no fluxo do gás de escape, afetando o desempenho do motor. Isso acontece, galera, porque muitas das vezes a gente entra em poça de água, né? O próprio sistema do motor CHT, ele às vezes joga água pelo escape. Isso é normal, muita gente tem dúvidas sobre isso. Meu carro está jogando água no escape. Isso, galera, é porque o carro, né, no meu pensamento, no meu modo de pensar, o carro está numa forma certa, né? Ou seja, regulada. Esse motor meu mesmo aqui, eu mesmo faço a regulagem, e quando eu sinto que o carro não está soltando água pelo escape, ele está desregulado. Tá? E quando eu vejo que o carro está com água saindo pelo escape, é porque está no ponto exato. Muitos carros novos você vê que espirram, né, aquele fluxo de água, né, pelo escapamento. Ele mostra que está um carro bem, né, vamos dizer, no ponto, né, certo entre ar e combustível, tudo certinho, que fazendo a queima exata naquele veículo. Então, muita gente tem dúvida sobre isso. Eu também tinha dúvida, né, ficava espantado por que essa água estava saindo. Agora, quando passa assim um excesso de água com fumaça, aí já é uma coisa a de se ficar mais atento, tá, pessoal? Então, assim, às vezes essa água acaba, né, causando aqueles fluxos, né, de sujeira, e vai acumulando, né, as queimas, né, de obstruções, e aquilo vai assentando aquele pó do escape, da fumaça, né, da combustão, e às vezes acaba criando aquela crosta preta ali dentro, e acaba obstruindo, né, restringindo a passagem ali do fluxo dos gases, e aí pode perder esse desempenho do motor CHT ou de outro veículo, né? Ainda mais um veículo que anda muito durante o dia, tá? Ou seja, toda hora rodando, né? Isso é necessário ter que ficar atento, tirar o coletor de admissão, fazer uma limpeza, né? Isso vai resolver também o problema aí. Nós temos aqui o sétimo problema, que seria, galera, falha no sistema de transmissão. Esse é um dos problemas que meu Gol está quase começando a entrar, né, nesse problema.
Ou seja, o problema de embreagem, né, ou na caixa de câmbio. O meu é mais na caixa de câmbio. A minha embreagem é zero. O mecânico olhou ela para mim e disse que eu estou de parabéns por saber usar o carro, né? Porque essa embreagem tem muito tempo, galera. Ó, nunca troquei embreagem nesse carro. E quando eu tenho 15 anos, eu nunca troquei a embreagem desse carro, galera. Por incrível que pareça, eu até perguntei ele, será que essa embreagem tá boa? Não precisa trocar. Ele falou, não, essa embreagem aqui tá zerada, cara. É porque assim, eu tenho um certo cuidado, eu não fico assim, o tempo todo queimando a embreagem, sabe? Acelerando, pisando, deixando arranhar e tal. Então eu tenho um certo cuidado com isso, desde quando eu peguei o carro, eu sempre tive esse cuidado. Muitas vezes a gente que usa carro, às vezes pisa na embreagem e depois pisa no freio. Não, tem que pisar no freio e depois você aciona a embreagem. Muita gente queima a embreagem, né? Segura muito, né? Não pode estar segurando o tempo todo a embreagem, porque ela não aguenta, tá, pessoal? Então tem que ser um certo controle, né? Você não pode fazer mais do que ela pode te entregar, ainda mais para esses motores CHT, tá? Então, assim, em alguns casos, o problema de engasgo pode não estar no motor, mas no sistema de transmissão, onde a embreagem pode estar deslizando ou o câmbio não está funcionando corretamente. Então, assim, quando a embreagem está patinando, o carro fica fraco. O carro não aguenta subir. Então, o carro fica tentando ir e não consegue, sabe? Quando você quer ir para alguma coisa que dá um empurrão, você não consegue, esse é o carro, né, com a embreagem. Então, se você não conseguir fazer o carro ir, ele vai ficar fraco, ele vai ficar, né, retardando, né, a aceleração, porque ele fica patinando e o carro começa a ir depois, e aquela lentidão apresentando. Então, não é uma coisa tão legal. Então, é preciso corrigir por um kit de embreagem novo, caso você suspeite. Aí tem que tirar, né, lá, conferir tudo certinho, se não tem arranhões, e ir diretamente no problema. Às vezes o problema nem está no sistema, como tinha falado, no motor, e é apenas kit de embreagem. Você tem que verificar, porque o carro fica manco demais, tá, pessoal? Então, assim, se ela estiver deslizando, né, o câmbio, ou o câmbio não está funcionando corretamente, né, porque assim, a relação de marcha às vezes fica saltando, né, então fica uma coisa irregular. Então é necessário você tirar. Esse meu mesmo vai ter que fazer um serviço nesse carro. Vamos ter que tirar o câmbio, né, jogar no chão, fazer toda a vedação dele, a limpeza, para poder colocar um óleo novo, né, para poder fazer aquela engrenagem mais suave, né. E temos que trocar também a parte do trambulador, tá? O trambulador está tipo que arranhando, a segunda mesmo é a que mais está pegando, então isso não é bom. Esse não é legal, tá, pessoal? Então tem que ser corrigido. É como eu falei, eu vou fazer muito projeto nesse carro, vou melhorar muita coisa nele, mas porém eu preciso da ajuda de todos, né? Deixando o joinha, se inscrevendo, tá? Para que mais pessoas me encontrem, mais soluções, e de em vídeos eu posso estar deixando aqui para vocês. É claro que eu quero lembrar a todos, né, que algumas coisas que eu passo às vezes não vão, né, ajudar a todos. Porque, galera, tem certos problemas de carro que às vezes a pessoa me pergunta, meu carro está com problema tal, assim, assim. Às vezes eu falo uma coisa, né, e às vezes você acha que também é aquele problema, mas não é, tá? Então, assim, para mim falar o exato problema que está no seu carro, galera, fica difícil, porque eu não tenho, assim, a visão, eu não tenho o funcionamento, né, de ouvir o barulho ali e tal, né? Então às vezes fica meio complicado. Então às vezes a pessoa pode até gravar um vídeo e me mandar pelo Instagram, mas às vezes a gente não sabe de onde está vindo aquele barulho, exato problema. Às vezes mostra um barulho em tal parte aqui, mas às vezes é do outro lado, porque o motor em si ele dá um eco, né? Às vezes você acha que o barulho está ali, mas às vezes é aqui, entendeu? Então ele tem esse eco, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu com certa experiência, eu já vi. Esse dia mesmo o suporte da embreagem do meu carro, ele tem uma batidinha, tec, 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 e eu achando que era válvula nessa parte aqui, ó. Às vezes parecia aqui no sistema do alternador, e eu procurei esse barulho, regulei as válvulas e esse barulho continuava. Quando eu fui ver, é lá no suporte da embreagem, que tem uma borracha, então ela fica assim, ó, o motor vibra e ela fica batendo para, tipo assim, tec, 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 tec. Então assim, galera, temos que ter essa visão pessoalmente, sabe? A gente passa as dicas, aí você vai ter que pegar os sinais, né, o que eu falo no vídeo, e interpretar se é ou não um problema. Aí você mesmo tem que ir buscando essas opções, você vai fazendo e descartando. Testou vela, cabos, não é, vai para a próxima. Então você vai eliminando por partes. Isso requer um tempo, né? Você tem que tirar um tempo para você fazer esse serviço com calma. Eu mesmo aqui na minha garagem eu faço com calma. Eu vou pesquisando onde é que está esse problema, às vezes não encontro, eu deixo, no outro dia eu torno a procurar ter, e eu vejo onde é que está isso aí, tá? Então assim, tem que fazer, né, essas verificações
visualmente, né? E aí você pega aqui os dados que eu passo aqui, as informações, e vão selecionando para ver se é ou não, tá, pessoal? Então, assim, esses problemas podem ser diagnosticados com o uso de ferramentas de escaneamento, para quem tem os equipamentos mais avançados, verificar aqueles códigos de falha para que carros mais modernos, né? HB20, né? Siena, Palio, né? Que são os carros mais modernos, aí usa aí essas realizações de testes específicos no sistema de combustível, ignição e outros componentes aí também do motor, né? E se o problema persistir, é recomendado você ali levar no mecânico, né? Ou recomendo você já levar no especialista ali que você já conhece, que tem uma referência maior. E hoje em dia, galera, você tem que só ir por pessoas que já têm uma referência, tá? E hoje eu quero deixar aqui nesse final de vídeo, já finalizando tudo isso, né? Sobre mecânica, né? Essas coisas, porque às vezes assim a pessoa se ilude, né? Por uma fachada de oficina grande, né? Com grande estrutura, com grandes peças, tá, pessoal? Mas o serviço não é eficiente, tá? Como uma pessoa que trabalha só com um galpãozinho e apenas com as suas ferramentas ali. Então, assim, aquelas grandes oficinas, grandes empresas, né? Às vezes não prestam um serviço tão bom igual um fulano, um mecânico simples, né? Que apenas tem só a sua cobertura ali no seu galpão, que faz um serviço excelente, mais preparado do que a grandes oficinas. Então, assim, esse motor meu mesmo aqui, eu tiro, né? Os parabéns para esse mecânico, cara humilde, simples, trabalhador, né? Hoje você vê que é uma pessoa, quando a pessoa luta, né, honestamente, ele não cresce, galera. Ele fica, né, trabalhando, mas ele não, tipo assim, ele não avança de uma vez, sabe? Ele pode avançar futuramente, né? E tem grandes oficinas que começaram no instante, já se explodiram, né? Mas que prestam serviço de má qualidade, que não traz bom resultado, bom desempenho. Então, assim, não fique focado só em grandes oficinas, grandes prestadores de serviço. Procure pessoas que já têm uma certa experiência, que já viveram, que já sabem o que fazem, o que falam, né? O real problema, né, do seu motor CHT. Muitas das vezes, quando você leva umas lojas especializadas grandes, você vai acabar o quê? Vamos trocar tudo e o problema continua. E aí fica ruim, né? Eu falo por experiência, não sei, não estou aqui criticando, não estou aqui julgando ninguém, tá? Mas assim, tem grandes oficinas, né? Como aqui, por exemplo, na minha região mesmo, grandes oficinas que trocam tudo, faz tudo e depois o carro não fica bom, não fica bom. Então assim, hoje eu tomei esse trauma de levar carro na oficina, que eu mesmo quero resolver o meu problema. Se eu tivesse levado aqui semanas atrás esse carro, eu tinha gastado uma nota preta e o carro estaria do mesmo jeito, que era apenas o corpo de borboleta, né, dando uma folga, né, e fechando com retardo, né? Ou seja, eu acionava, né, o acelerador, acelerando, o primeiro corpo de borboleta fechava, o segundo ainda permanecia aberto. Quando eu tirava o pé do acelerador, entrava um ar e ela fazia o carro apagar. Então, assim, essas questões que você tem que correr atrás. São coisinhas simples, mas que requer tempo, paciência. Se você não tiver paciência, você vai criticar sempre o motor CHT. Bacana, pessoal? Tamo junto, se inscreva e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Foi um vídeo longo, né? Falei muito, mas é assim, tem que trazer bom conteúdo, falando passo a passo o que é, o que não é, para que eu ajude vocês. Se inscreva no canal, temos um compromisso amanhã ao meio-dia, né, com mais um vídeo, trazendo mais soluções, informações sobre motor CHT e demais veículos. Tamo junto, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.